Esse é o De Boas, o podcast do Eu Estou. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Roubando aqui a introdução de Cris Dias, do seu podcast Boa Noite, Internet. Eu sou MM Isidoro e na minha frente aqui está Tavião. Tudo bem, Tavião? Tudo ótimo, meu amigo. Como é que tá a sua vida ultimamente? Excelente. Agora, como convidado fixo do programa, me sinto honrado. Meu co-apresentador oficial aqui. Estamos, como você falou, a gente tem que se sentir bem. A gente tá aqui e você faz as pessoas se sentirem bem na internet. Espero. Não, você vê ali, galera, escreve pra gente aí e confirma o que eu tô falando. Como tá vendo, faz a gente se sentir bem, dá aquele abracinho gostoso na gente, nos seus vídeos, nos seus tweets. Então, brigadão aí mais uma vez por estar com a gente. Então, já vamos começar com as histórias de hoje. A gente vai começar hoje com a história do Christian. O Christian, ele disse: Olá, o que eu tenho pra falar é bem simples, mas pra mim foi muito importante. Um tempo atrás eu tinha chegado ao meu limite, e foi aí que eu resolvi pedir ajuda e foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu tô fazendo terapia e é incrível. Recomendo a todos porque é algo tão libertador, simplesmente maravilhoso. Cara, terapia é um tema complicado, eu acho, cara. Porque eu acho que é muito bom, mas tem dois obstáculos que são meio complicados, assim. Acho que o primeiro é você encontrar alguém que funcione com você. Sim. Porque é normal você ir passar por, 3, 4 pessoas e não bater o santo. Isso já aconteceu comigo. Acho que eu cheguei a fazer com umas 3 ou 4 pessoas diferentes. Daí fazia 1, 2 meses, 3 e desencanava. Até encontrar hoje Dona Rosa. Um abraço, Dona Rosa. Claro que você não está ouvindo, porque você não gosta muito dessas coisas online, mas me faz muito bem. Então é uma coisa que é normal, às vezes as pessoas desistirem, né? Sim. De falar, eita, pra mim não funciona não. Eu, por muitos anos, disse isso. E o segundo ponto, que acho que esse é o mais difícil, é que custa caro, né, bicho? Custa caro. Não é tão fácil assim de ter acesso, né? Então, no Eu Estou, se você entrar lá no @Eu Estou, a gente tem alguns links para lugares que podem te ajudar nisso. Então, há lugares que te atendem de graça, lugares que te dão desconto. Mas a dica é, na sua cidade, quase sempre universidades tem o serviço de consultório escola. Então, as pessoas que estão ali estudando para ser psicólogos, a partir de um certo ano, já começam a atender. Então, quase toda a faculdade, assim como qualquer serviço médico, quase eles fazem isso, né? Escola é de dentista e tal. A psicologia é igual. E, por enquanto, ainda tem bastante lugar que tem CAPS, que é o serviço que é do SUS. Então, é um serviço que o SUS te dá. A gente sabe que teve um corte considerável de repasse para o CAPS no governo anterior. Mas algumas cidades ainda, através do estado, conseguem alimentar isso. Então, dá uma olhadinha na sua cidade, que o município ou o seu estado estão repassando um dinheiro para o CAPS. Você vai ter acesso lá a uma terapia, ou se não, procura essas instituições. Outra coisa também é quase sempre grupos de instituição. Então, aqui em São Paulo eu sei que tem 3 ou 4 que tem... a psicologia é solidária, uma coisa assim que eles chamam. Então, são lugares que já cobram só centenas de reais a consulta. Legal. Só que ali, para um número X de pessoas, ou X horas por semana, um grupo de psicólogos, ou um escritório de psicólogos, um consultório, consegue encaixar pessoas que cobram menos. Eu mesmo, numa época aí atrás, estava com problemas financeiros e a minha terapeuta, por ser parte desse grupo, me colocou nesse lugar. Então, mesmo eu conseguindo pagar certas coisas, tendo uma qualidade de vida classe média boa, por um momento tive esse problema por alguns meses e ela super me abraçou. Mas como o Christian fala aqui, é conversar. Sim. Se você sentar e conversar, o psicólogo, o médico tá lá pra te ajudar. Óbvio que tem muito médico, muito psicólogo que é um trabalho. Claro. Mas se você conversar, abrir o jogo, ver se não dá pra fazer em grupo, ver se não dá... Quase sempre eles eles acham um jeito ou te indicam um jeito. Então, dá uma procurada legal. Agora, em janeiro, foi o Janeiro Branco, que foi o mês pra gente falar de doenças mentais. Então, muitos lugares prestaram esse serviço. Procura a hashtag do Janeiro Branco, tanto no Instagram quanto no Twitter ou qualquer rede. Provavelmente muitos consultórios colocaram.
sobre isso. E como o Brasil é muito grande, a gente não tem como prover informações sobre todas as cidades, sobre ou todos os estados. Mas tem muita coisa aí na rede boa. E uma coisa legal que o Christian falou aqui é que ele descobriu isso por pedir ajuda. Pois é. Por conversar com alguém. Tem que se abrir. E isso, às vezes, é o que a gente sente, o que é falando com o pessoal do Estou, pessoalmente, eu acho. Quase sempre é o mais difícil, é você saber que você tá dolorido e você se expor pra alguém. Pra você mostrar uma fraqueza. Mas se for um amigo, se for um pai, um namorado, uma namorada, um professor, alguém que você confia, ele não vai te julgar. E quase sempre ele também tá com algum problema que ele quer falar e também tá se sentindo igual. Então pode ser muito bom pros dois essa conversa. Claro. Então pedir essa ajuda é algo que só tem a fortalecer todo mundo. E você viu como o Christian aqui foi algo libertador, como ele falou. Se não fosse pedir essa ajuda, ter alguém que ouvisse eles, então, ou quando você tá querendo ajudar alguém, é ouvir com carinho, ouvir com empatia, não julgar, não comparar a dor, o que aconteceu com você. É muito diferente do que acontece com o outro, a maneira que o outro vê o mundo, sente o mundo, é muito diferente da sua. Então não vai comparar que a pessoa é fraca porque aconteceu tal coisa, que você não sabe o que aconteceu, você não sabe a história. Eu acho que é importante você pensar talvez na chave da fragilidade e não da fraqueza. Fragilidade todo mundo tem, fraqueza parece que é um defeito, né? Exatamente. Então, é normal, e eu acho que em vários momentos da minha própria vida, errei muito nisso, de você querer falar, não, isso aqui eu aguento, aguento sozinho. E a grande verdade é que você aguenta, mas custa muito caro. Custa caro. Então, não vale a pena não. Não vale a pena. Então, o que a gente fala aqui é isso, você não tá sozinho, sempre vai ter alguém pra te ouvir. A gente já deu esse número aqui, mas é isso. Se você tentar e não conseguir, saiba que se 1% do mundo te der atenção, você tem dezenas de milhões de pessoas que podem aí te ajudar e que tem empatia. O negócio, como o Tavião falou, assim como médico, assim, é não desistir. A gente tá vivendo em tempos muito rápidos, mas se você pedir ajuda pra uma pessoa, essa pessoa não tiver tempo, pede pra outra. Se você for num terapeuta, se o terapeuta não bater com você, vai no outro. Não desiste. É difícil, não é fácil, mas quando começa a funcionar, é incrível. Então, Christian, parabéns, que seja uma jornada de cura boa aí pro você. E avisa a gente como tá indo. A próxima história, ela pediu pra ficar anônima. Então, vamos ler aqui a história dela. Vivia muito triste e jamais queria me abrir com alguém. Os pensamentos viviam me sufocando e sempre tinha medo do que eles poderiam fazer comigo. E muitas vezes, quando eu pensava em dividir com alguém, eu ficava com medo do que poderia acontecer. Eu me dei a chance de não passar essa história sozinha, mesmo sabendo que podia ser um processo difícil. Às vezes é difícil dar a volta por cima, e só mesmo passando por isso é que você sabe que tem a força para chegar lá. Legal, cara. Eu acho que esse é um tema que a gente vê sempre, né, a galera comentando aqui, dessa dificuldade em conversar com os outros. Não que essa dificuldade não exista, mas eu sinto que em grande parte as pessoas superestimam o impacto negativo que isso pode trazer. Então, às vezes eu fico pensando assim, caramba, né, você tem um problema e obviamente eu já fiz isso várias vezes. E você fala, não vou comentar com ninguém não. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Sim. Em geral, a pior coisa que pode acontecer não é metade do ruim de você continuar na situação que você tá. Então, acho que às vezes é legal você fazer essa conta na sua cabeça. Qual que é o maior risco? Correr o risco de alguém não querer escutar você, mas poder escutar e melhorar? Ou o risco de ter 100% de certeza que você vai continuar do jeito que você tá se sentindo, sabe? Não, acho que tem essa conta aí, que é exatamente o que você falou. Pra mim, eu tive uma mudança de paradigma mesmo, de como pensar, muito por causa do Eu Estou. Eu tenho um caderno que eu escrevo de manhã, é um exercício que eu faço, escrevo 3 páginas de manhã do que vier, sem pensar, eu faço uma meditação e só escrevo, como se fosse uma terapia para eu mesmo, subconsciente e tal. E eu me dei esse exercício, quase sempre eu escrevo não o que eu tenho para reclamar, mas a gratidão. Então eu tento ver as coisas do lado de tipo, poxa, foi ruim ter perdido o ônibus, mas foi bom porque eu tive mais tempo de ouvir o meu podcast, de comprar um sorvete na loja que tava atrás, ficar ali, conhecer uma pessoa nova no ponto, sabe? Eu tento ver o que aquela coisa ruim me trouxe de bom. E
Isso tá mudando muito eu sempre fui uma pessoa otimista, até demais em alguns momentos. É perigosamente demais em alguns momentos. Mas tem essa coisa a primeira coisa que a gente imagina ser uma coisa ruim. Sim. Quando vem pra nossa cabeça, a gente pensa por, acho que nosso instinto animal mesmo, de proteção. Vem uma coisa ruim. Mas só que quase sempre é uma coisa... a gente tá superestimando isso. Eu vejo muito andando com vocês, andando com gente que é reconhecida na rua, aquele momento antes da pessoa vir falar, que fica aquela tensão, que você vê claramente que a pessoa quer vir falar, tá com aquela vontade, fica aquele indo e vindo. Como é pra você quando você vê isso, assim? Então, eu fico muito orgulhoso das pessoas. Porque eu nunca teria coragem de abordar alguém pra trocar ideia. Então, quando alguém faz isso, é normal, a pessoa chega meio que tremendo. Ah, não, eu quero tirar uma foto. Daí você vê a mão tremendo e tal, assim. E daí você fala, caramba, mas essa pessoa é muito mais corajosa do que eu. Sim. Sabe? Porque eu já encontrei, às vezes, pessoas que eu admiro, assim. E que eu queria muito ir só dar um abraço. E eu nunca na vida tive coragem. Nunca, sabe? Então, esse medo, ele é natural, cara. Mas que, quando superado, é isso. Teve uma vez que eu vi o Mano Brown comprando temaki. Num posto perto de casa. E daí eu falei, caramba, Mano Brown comendo temaki. E eu queria muito chegar lá e falar, caramba, Mano Brown, que legal, cara. Assim, te admiro muito. E eu fiquei pensando, caramba, mano, ele vai, sei lá, ele vai me esculachar. E daí eu falei, caramba, por quê? O cara é gente boa, sabe? E só depois que ele foi embora que eu pensei o quanto eu fui tonto de ter perdido a oportunidade de ter dado um abraço no Mano Brown, no temaki. E que foi só esse meu medo de rejeição, no fundo. Sim, quase isso. Que quase me impediu isso, né? de apertar a mão do cara. Tem uma coisa que meu tio me falou quando eu era moleque, eu sempre lembrei, que eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz do que as coisas que eu não fiz. Sim. É de me arrepender de não ter feito alguma coisa. Então, eu sempre levo isso... Essa frase, ela é quase um clichê, mas é difícil pôr em prática, né? É difícil. Acho que é esse processo, mas é você se colocar esses desafios, assim. Eu tenho esses desafios pessoais meus. Sim. Às vezes é no podcast de basquete que eu apresento. Quase sempre eu tento colocar algo completamente sem noção, mas é um desafio meu. Tipo, onde é que eu posso colocar citar um filme tosco, alguma coisa... Que aí eu tenho que pensar, tenho que ler a pauta, os caras que estão comigo estão lá. E na vida é a mesma coisa, assim. Eu que sempre fui fora da curva, tanto de estética, de padrões, de tudo, de ter trabalhado desde cedo, sabe? Nunca estive no padrão normal, tanto de um adolescente. Eu sempre fui gordo, sou negro, essas coisas. Eu tive que me acostumar com isso, assim, desde cedo. De tipo, poxa, se eu não for fazer tal coisa, eu tenho que quebrar o paradigma daquela pessoa. Daquela pessoa vir falar comigo. Sim. Da gente começar uma relação. Então, acho que essa vivência me colocou certas coisas que hoje eu acho muito bom. De, tipo, a gente se conhecer, a maneira que conhecer o PC, a gente tá fazendo esse podcast. Sempre eu penso, tipo, dá pra fazer. Eu já passei por coisas piores, sabe? Sim. Vamos fazer, se for ruim a gente deixa de fazer. Mas vamos indo. Se tem uma coisa que dá pra garantir pro público é que, assim, os problemas que você vai enfrentar na sua vida, os piores, com certeza não são os que você tá imaginando. São coisas que a vida vai te jogar de surpresa na tua cara. Então, assim, se você tá muito preocupado com alguma coisa que você tá imaginando, pode ter certeza que ela não é exatamente o maior problema da sua vida. Não, porque é um problema isso da você sua consegue cabeça. até se proteger, é mais um medo, né? E tá isso, e é isso que também é uma coisa que a gente já falou em alguns episódios e tal, que é a coisa de estar no momento presente. Muitas coisas desse medo é você ficar na expectativa e na ansiedade do futuro, você tentar prever o que vai acontecer. E a gente não tem como prever quase nada, praticamente nada. Não dá. Então... o tentar, o ir atrás. De novo, o máximo que vai acontecer, se você vê o Tavel na rua, eu na rua, a gente tá ocupado e passa reto. E a gente vai falar, desculpa aí, ou a gente vai te dar uma atenção e vai ser rápido. Se você tá vendo aquela gata, aquele gato, quer falar com ela, o máximo que vai fazer é a mesma coisa. Tipo, você ir pra outra. Se é uma entrevista de emprego, o máximo que vai acontecer é você não ter um emprego que você já não tem. Exato, no máximo sai no 0-0. 0-0. E empate fora de casa é um ótimo resultado. Então, é tudo clichê, mas a gente começando a internalizar isso, real, a vida começa a ficar mais leve, começa a ficar mais fluida e começa a acontecer o que a gente fala aqui. E como o Christian falou,
como a pessoa que mandou essa última mensagem viu, também falou, são essas coisas de quando você se abre, quando você pede ajuda, quando você consegue passar essa barreira, que muitas vezes você acha que é intransponível, Sim. o mundo se abre pra você. Essa, agora, pra fechar também o programa hoje, a gente vai falar do João, que ele só tem um comentário, na verdade, que eu achei um comentário bem pertinente pro que a gente tá falando, e acho que o que a gente faz, já dando um spoiler aqui, escolha fazer aquilo que te traz felicidade. As coisas que você faz vão deixar de ser trabalhosas se você realmente gostar delas. Esse eu acho que é legal porque é a famoso faca de dois gumes. Eu não concordo. Porque a gente ouve muito isso. Sim. E vendo o que a gente faz, Sim. vendo as escolhas que a gente fez na vida, as pessoas olham pra gente e dão essa olhada da gente achar que ficamos fazendo as coisas que a gente só gosta. Sim. Eu acho que o ponto principal, cara, é que a sua relação com o que você faz, ela é ditada pela estrutura emocional que você tem para trabalhar com aquilo. Sim. Então, acho que assim, não é melhor trabalhar com o que você gosta ou menos melhor trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver contigo. Acho que vai depender muito da postura que você tem com aquilo. Por muito tempo, eu sempre trabalhei com coisas que eu gosto. Assim, acho que eu nunca tive um trabalho que eu olhasse e falava, cara, eu não gostaria de estar fazendo isso aqui. E como tu comentou, é a faca de dois gumes. Porque é muito fácil você mergulhar nessa dinâmica de uma forma que não é saudável para você. E que todo mundo vai olhar pra tu e vai falar assim, mas você gosta dessa coisa aí, né? Então se vira. Você tá cansado, você tá doente, você tá não sei o quê, esse é problema seu. Reclamando de barriga cheia. Exatamente. Então eu acho que consuma com moderação essa máxima de que se você trabalhar com o que você ama, você não vai trabalhar nunca na sua vida. Você vai trabalhar muito, mas é provável que você consiga se dedicar mais àquilo. Mas é importante você ter ali o pedal no freio para saber quando que aquilo começa a tomar conta demais da sua vida. Então, exatamente o que eu ia falar. Acho que o problema aqui, não é nem problema, é um aviso aqui, porque são coisas que acho que nós dois já passamos, é quando deixa de ser um trabalho e começa a ser a nossa vida. Então, quantas vezes eu me peguei de madrugada, sem dormir, ficando doente, ou escolhendo fazer algo só porque era algo que podia ser, que nem ia me dar o dinheiro ou a satisfação, mas era algo que eu tinha que fazer porque era do meu trabalho, era coisa que eu ia gostar de fazer, mas ia ser incrível. Sim. E trocar isso por ficar um tempo com a minha família, ou com relacionamentos amorosos e tal. E isso começou a não fechar essa conta pra mim recentemente. Então foi algo que com o tempo, óbvio, fiz isso durante 20 anos, foram 20 anos incríveis. Viajei o mundo e conheci pessoas incríveis. Estou aqui gravando esse podcast por causa disso. Mas é uma conta que eu olho pra trás e eu falo, nossa, eu não fui adolescente. Sim, várias vezes, tipo, teve vários nãos que eu relevei porque era uma coisa que eu gostava de fazer e fazia sentido. Aí quando tomou minha vida, muito recente, quando eu comecei a acordar pra isso, prestar atenção nos padrões, comecei a ver que não era bem assim. Mas ao mesmo tempo eu tive que mirar o foco em outra coisa. Então, como é que eu posso usar esses meus poderes agora que eu já os tenho? Sim. Pra fazer outra coisa. Sim. Então, tudo que eu tô fazendo há 2 anos vem disso, assim, de beleza, eu sei contar história, eu sei produzir, eu sei filmar, eu sei editar, tenho contatos pra caramba. Como é que a gente faz com isso? E aí, mas aí sempre com, tipo, ó, tal hora eu paro. Sim. Se me aparecer algo, ó, eu vou filmar. No fim de semana, eu vou fazer tal coisa. Tipo, não vou trabalhar, já me colocando nos poréns, porque senão você vai indo embora. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal. Sim. E te dá oportunidades incríveis. Então, é essa parcimônia, né? Esse equilíbrio que a gente... Tão difícil. Que a gente tem que ter, porque é isso, assim, tipo, dando um exemplo muito cru aqui, é isso. Às vezes você trabalha num banco que é horrível, mas você trabalha... Pode ser horrível, não tô falando que todo trabalho no banco é horrível, mas você pode achar que é ruim, mas você trabalha ali só 7, 8 horas por dia, vai embora e acabou. A gente, tipo, se a gente vai viajar, se o Tavião vai fazer uma temporada do programa dele, é meses
dia pré-produção. Aí vai viajar, que é incrível você estar num outro país, mas acorda de manhãzinha, vai até a noite, 15, 20 dias fazendo isso pra voltar, aí editar mais durante X semanas, X meses, pra você ver durante aqueles 10, 15 minutinhos por semana no YouTube. E ainda reclamar muito curto. Então, é um puta trampo que a gente não mostra isso. Eu sempre falo, o cinema, o que a gente faz, é focado muito naquele 1% de glamour e os 99% de suor. Lembra que tem um comentário famoso, virou um meme até, de um cara falando: um filme de 2 horas, se demorar mais de um mês pra fazer, eu já acho que é preguiça. Essa é a percepção das pessoas. Tem que falar pro galera que faz animação que fica 4, 7 anos fazendo isso aí, né? Não, mas de verdade, você não vê o trampo que a gente o que a gente faz, as 12 horas de trabalho, 16 horas entre ir e voltar em 7. É um rolê que, tipo... E eu acho que às vezes, cara, não é nem essa coisa do grande esforço, mas de como a sua cabeça trabalha com aquilo. Sim. Né? Então, eu acho que a grande chave pra mim foi quando eu não deixei mais o meu trabalho se tornar nocivo pra minha saúde física ou mental. Sim. Então, não é que eu olho pra trás e eu falo, caramba, eu não deveria ter feito tal coisa. Eu faria exatamente tudo igualzinho, só que eu teria tomado um cuidado maior com a minha saúde. Só isso, cara. Exatamente, então, igual. Não é uma coisa assim, não, eu precisava ter deixado de fazer tal coisa. Não, cara, dava pra ter feito tudinho. Mas acho que eu fiz de uma forma que a minha cabeça e o meu corpo pagaram um preço que hoje você tem que correr atrás. Sim. Né? Então, hoje a única coisa que eu faço de diferente ainda, me dedico muito ao trabalho, mas eu sei que a partir do momento onde eu sinto que aquilo vai ter um custo que eu não estou disposto a pagar, eu falo, Marcelo, hoje não vai dar. Sim. E tudo bem, cara. Você não vai perder nenhuma oportunidade. Exatamente. Mas isso só a nossa experiência, acho que trouxe a segurança de você falar, não, eu consigo dizer não e essa oportunidade não vai sumir. Que acho que era o meu medo, né? Exatamente, acho que todos nós. Apareceu isso aqui. Ser esquecido, né? Como a gente veio falando na outra história. Pois é. O ser esquecido e tal. E acho que só pra fechar aqui, tem essa coisa de, por exemplo, às vezes você tem um trabalho mais tradicional que te garante certas coisas, o dinheiro, ou alguma coisa de saúde, como a gente falou, tempo, principalmente o tempo. Pra mim, a minha grande noia é tempo. Tempos, não, mas eu que escrevo, eu preciso de tempo pra fazer nada pra pensar e escrever. Você vê certas pessoas, tipo Einstein, talvez ele só é o Albert Einstein porque ele trabalhou no escritório de patentes durante anos. Ele não tinha que pensar em dar aula de física. Então ele podia chegar em casa e ler um livro e escrever e ficar pirando porque o salário tava pago, sabe? Garantido a vida. Garantido. Ele, a mulher, os filhos, tava de boa. E ele podia ser o Einstein. Exatamente. Até o momento que ele só precisou ser o Einstein, não precisou mais trabalhar no escritório de patentes. Justamente. Então tem essa conta, ainda mais pra você que é jovem, você que tá começando, essa coisa de coaching, vamos lá, viva seu sonho, é legal, mas acho que tem esse momento antes de você aprender, de você saber, de você acumular até experiência, não só dinheiro, mas experiência, know-how, contato, que só vai fazer tendo um trabalho chato, você sendo estagiário, você indo, não tem meio outra maneira, é o processo. Então você vai ser feliz, você pode ser feliz em qualquer lugar, é você querer ser feliz, é você já chegar com esse approach de quero ser feliz, vou tratar todo mundo bem, vou tratar todo mundo com respeito, e depois você vai viver seu sonho, seja fazer um podcast, escrever um livro, criar uma horta, andar de cavalo, o que você quiser. Exatamente. Você vai ser. E assim ficamos com mais um De Boas. Como sempre, lembrando, se você quer mandar a sua história pra gente ler aqui, na descrição vai ter um link pra uma tabelinha, você manda lá pra gente. Em algum episódio a gente vai ler a sua história, eu garanto. Se você tá mal, tenta falar com alguém, bater um papo, chamar um amigo pra conversar, pôr pra fora isso aí. Se você acha que não tem ninguém à sua volta, liga lá no CVV, no 188, ligação gratuita de qualquer telefone do Brasil, celular ou fixo, ou se você não quer falar no telefone, tem o chat no cvv.org.br. A gente sempre fala isso, mas é sempre bom lembrar, se tiver uma fila, dá uma segurada, ouve uma musiquinha, respira, vê um vídeo do Tavião no YouTube, vê um vídeo nosso no Instagram, mas dá uma segurada. Eles são todos voluntários, treinados, querem fazer o melhor, mas tem muita gente aí precisando de ajuda, e eles vão te dar
assim que der, a gente promete. Se você só ouve o podcast e não segue o Eu Estou, entra lá, @Eu Estou, no Instagram e no Facebook. Lá tem bastante conteúdo. Se você quer me seguir, eu sou MM Isidoro com Z, MM as duas letras. O Tavião é Tavião, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se quiser ver os meus vídeos no YouTube, coisas que nunca vivi e coisas que nunca comi. E assim, a gente fica mais uma semana. Semana que vem a gente volta com mais histórias delicinhas. A gente foi gravado no Inova Bra Habitat por Raul Leão. E boa semana aí pra vocês. Fiquem de boas.